Começando a gravar. Então, eu estou gravando através de outro programa, mas ele pega tanto o que eu estou falando, ele só não pega de vocês aqui, que é esse mosaico com esses rostos aí, como diz um professor de educação, talking heads, aí, essas cabeças conversadoras, né? Ele não pega, ele pega essa parte aqui de baixo, tá? Que a gente, de certa forma, já começou a ler, um exercício de tradução já conhecido. O que eu deixei lá para vocês? Primeiro, eu deixei um material que eu preparei, que é bastante interessante. Eu deixei os termos do texto que nós estamos traduzindo. Ok? Então, vocês têm aí os termos que aparecem ali, e eles estão colocados como raiz, quer dizer, é a raiz dos termos que estão aparecendo aqui. Então, quando vocês vão para o texto e identificam a raiz, que é uma das coisas que eu acho que é uma coisa importante para vocês treinarem, tal, vocês vão ter acesso. Por enquanto, eu estou dando vocabulário, mas a minha ideia é que vocês gradualmente passem a usar o dicionário, porque vai chegar um dia em que eu não estarei presente, não estarei mais entre vós, e vocês vão ter que descobrir no dicionário sozinhos qual é a palavra que vocês estão traduzindo. Tá bom? Esse é o nosso propósito, é que vocês tenham um hebraico instrumental, um hebraico com o qual vocês sejam capazes de aprofundar o estudo do texto bíblico, tá bom? Então, isso. Uma outra coisa que eu descobri no Google, no Logos Bible, e aproveitei e passei para vocês, é o seguinte, quando você vai para existe um negócio chamado diagrama de sentença, é um recurso do Logos Bible, que você pega a sentença e você vai diagramando essa sentença. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só por curiosidade. É um recurso muito bacana, que eu tenho utilizado bastante. Então, quando eu venho aqui, eu peço para fazer um diagrama de sentença, né? Ele me dá aqui uma tela em branco, e essa tela em branco, ela tem vários sinais aqui, que existe uma nomenclatura para cada um desses sinais. Então, por exemplo, esse aqui é o predicativo do sujeito, aqui é o infinitivo, aqui é o objeto direto, aqui é o objeto indireto, aqui é o predicado nominal, aqui é um adjetivo predicativo. Você tem a seta mostrando, então o que você faz com o texto? Você pega um texto, insere qualquer texto aqui, vou pegar, por exemplo, Gênesis 1, de 1 a 3, e eu digo aqui, eu quero que seja na Bíblia, nessa Bíblia aqui, LHB, está correto, e eu peço para fazer como texto fluente. Deixa eu pegar aqui o texto de novo, Gênesis 1, de 1 a 3. Quando eu faço isso aqui, eu posso pedir uma segunda linha como tal. Ele coloca o texto aqui. Só que olha que legal o que ele faz. Ele já separa as preposições e os artigos. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele, olha que bacana. Então, vamos dizer que eu queira trabalhar com esse texto. Eu descubro que esse texto ele vem até aqui porque tem esse Shuri aqui embaixo. Eu pego a palavra seguinte, eu venho para cá e puxo toda ela para cá. Pego aqui o texto seguinte e puxo ele para cá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dizer quem é sujeito, como ele está à esquerda, está aqui, olha. Eu vou pegar aqui, por exemplo, infinitivo, aqui tem um objeto, aqui tem só Bereshit bara Elohim, aqui só tem um sujeito. Deixa eu só. E aqui tem o objeto indireto, né? Aqui, no modificador,
Ok. Eu vou criando aqui, por exemplo, olha. Diga. No Logos mesmo. Você vem aqui no Logos, ok? Documentos, até deixa eu pegar aqui a aula de hebraico. Eu já deixo um layout pronto aqui de hebraico para trabalhar com vocês. Deixe-me. Fiz um erro aqui, peraí, perdão. Hebraico. Aqui eu já tenho a aula de hebraico já pronta para trabalhar com vocês, né? Vamos lá, deixa eu só, aqui deveria, ok, já apareceu o que eu quero, vem em documentos e novo. Aí você tem bibliografia, Canvas, consulta morfológica, é o quarto, diagrama de sentença. Descobriu aí? Porque é o seguinte, você tem que ver se o seu... Qual é o seu Logos? É ouro? É prata? Tá. Eu tenho a impressão que no prata ele já está disponível. Vê se tem aí você entra documentos, ok? Dentro de documentos tem ali novo. Clicou em diagrama de sentença. Tá? O diagrama de sentença, ele trabalha justamente isso. Deixa eu ver se já... Eu acho que já tem um diagrama de sentença aqui aberto. Exatamente. Esse diagrama de sentença, do jeito que eu coloquei aqui, eu fechei aqui, ele está... se eu quiser voltar àquele que eu estava usando, olha só, sem título, diagrama de sentença, ele está na minha lista aqui. Eu clico nele, é aquele que eu estava trabalhando. Aquele que eu comecei a mexer aqui com vocês. Então, vocês podem usar isso aqui para fazer o objeto direto, no caso aqui, o objeto é esse aqui, olha, et Hashamayim ve'et haaretz. Aí você vem aqui e puxa até aqui, olha. Isso aqui é o objeto direto. Isso aqui é muito bom lá na frente, quando vocês forem fazer exegese, e você precisar fazer uma análise sintática do texto, você pode utilizar esse mesmo aqui. Aqui deveria estar o sujeito. Se você ligar aqui, ó, está aqui, né? E o que é mais legal é que ele separa, é isso que eu quero, olha, ele separa aqui, né? Ve'haaretz, tá? E aí você tem todos aqueles afixos, não são todos, é claro, mas pelo menos a maioria deles, vocês têm esses afixos separados assim. Olha aqui a diferença. Vocês têm o texto, que é esse aqui. Então, vaiei bimei shefot ashofetim. Acho que tem um microfone aberto aí. Deixa me ver. Acho que é o seu, Israel. Legal. Porque fica, às vezes, vazando o som. Não se preocupe. Se quiser falar, é só abrir o microfone, viu, gente? Para não... para a gente ter aqui. Então, você tem, né? Vaiei, bimei, shefot, shefotim, vaiei, rahav, baaretz. Seria vaieler, ish, mibet lehem, Yehudá, lagur, beshidei, mohav, veishto, ushnei benai. Ok? Se vocês pegarem esse trabalhinho aqui que eu fiz, deixa eu ver aqui, olha aqui, ele
Qual a vantagem dele? Olha só, ele separa, tá vendo? Ele separa aqui para vocês e ajuda a vocês a descobrirem a raiz de cada uma dessas palavras. De posse da raiz, vocês vêm aqui, olha, e descobrem qual é a raiz e fica mais fácil de traduzir. Percebeu? Então, esses dois, tanto com sufixos e prefixos destacados. Às vezes acontece, por exemplo, nesse caso aqui, olha, Be-a-aretz. Esse A aqui indica o quê? Como tem essa bolinha aqui, e só o A e tem o B aqui separado. A ideia é que esse B está aqui em cima. Mas por que ele escreveu desse jeito? Tem a preposição e o artigo. Como quando a preposição está junto do artigo, o H, o re do artigo some, e a vogal que estava embaixo do artigo vai para baixo da preposição, eles colocam esse círculo aqui para indicar que existe uma preposição e um artigo. Por que este artigo aqui é um kametz e não o patá, que é normal do artigo? Porque a primeira letra da palavra é um Aleph. E o Aleph pede ele não pode ter... se tivesse um patá aqui, teria que ter um shevá aqui. Como ele não pode ter o shevá, ele alonga o shevá. Outra coisa, o artigo, ele exige um dagesh. Como ele exige um dagesh na primeira letra, o Aleph não pode ter dagesh. Então, você alonga aqui e a vogal é repetida no artigo. Por isso, Baaretz. Olha aqui. Opa, peguei o errado aqui, ó. Baaretz. Tá vendo aqui? Por isso que ele fica desse jeito. O que aquele documento fez para a gente? Já ajudou a gente, está aqui. Ele separou, e aí você já sabe, olha aqui a raiz. Com esta raiz, é claro que vocês já sabem o que é Aretz, né? É decor. Mas vocês vêm aqui e procuram pela raiz aqui. Deixa eu ver. Por sorte, esse programinha ainda ajudou mais. Ele põe na ordem em que aparece. Está aqui, ó. Aretz, terra. Ok? Na verdade, olha, Beyam, Shafat, que é o verbo julgar, né? Nos dias em que... qual é a expressão? Julgavam, isso, Não, mas eu estava querendo aqui, Shefot julgavam, né? Então, que é o infinitivo construto, o infinitivo construto, porque ele está em construção com esse aqui. Então, olha só, Vaei, aconteceu, Bimei é nos dias, como esse ei aqui também indica construto, então, nos dias em que julgavam os juízes, aí se você vier aqui para o texto, olha aqui como é que ele está, ó. Vaiei, tá vendo como está separado? Beimei, então, nos dias. Shefot a Shefotim. Veiei, vaiei. Então, você tem o Vav aqui, junto com este verbo. Este verbo começa com Yud. Isso significa que esse verbo é o quê? Ele está no cal, mas ele está no cal catal, no cal ictol. Ictol. Por quê?
porque o prefixo dele é o yud, que é o prefixo da terceira pessoa do masculino singular. Lembra que terceira pessoa do masculino singular, ele não tem sufixo, né? Aliás, no Ictol, só tem um sufixo no singular e dois sufixos que se alternam no plural. Vocês lembram quais são? Qual é o sufixo do singular no Ictol? Vamos lembrar aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Vamos passo a passo, que isso vocês aprenderam semana passada, então alguns estão com isso fresco e outros talvez falem assim, eu não estou entendendo nada. Que história é essa? Vamos lembrar o seguinte, que nós temos vários troncos no verbo. Nós estamos trabalhando com o tronco do cal, que é o simples, é o ativo, é a voz ativa, e a ação é a simples, ela não é intensiva nem causativa. Ok, cal. O cal, ele pode ter catal, que normalmente é traduzido pelo passado, e é chamado, às vezes, de imperfeito, não, perdão, completo ou perfeito. Alguém ia falar, eu interrompi. Pode falar, meu irmão. Exato. Então, me perdoe, porque legal seria eu deixar você falar. O pretérito também, exatamente. Normalmente a gente traduz pelo passado, mas nem sempre, ok? Existe a outra possibilidade, a outra conjugação. A gente pode chamar de tempo, não é bem um tempo, mas faz às vezes do tempo em português. Então, o tempo passado normalmente é dado pelo catal. E o tempo presente ou futuro é dado pelo ictol, ok? Diferença entre o catal e o ictol, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu já deixei isso preparado, né? A diferença entre o catal e o ictol é essa aqui, olha assim. Aqui nós temos os troncos, lembram? Olha, né? O cal, nifal, piel, pual, ritpael, que é a voz reflexiva, o if, não, esse é o ifio, esse que é o ritpael. Ifio e rufal. Desse lado ficam as vozes ativas, desse lado ficam as vozes passivas. Você tem aqui as três letras da raiz usadas no verbo paal, ok? Aí você vai ter os diversos graus, cada um deles colocado aqui, tá bom. E o cal? O cal é caracterizado por um sufixo que as vão receber. Ele aqui tentou colocar em primeira como um singular, segundo masculino, segundo feminino, terceiro masculino singular, terceiro feminino singular. Então, o mais simples, o que aparece no dicionário, é esse aqui, olha, é o catal, né? Se a gente pegar o verbo catal, é esse aqui, catal. Nesse caso aqui, ele está usando outros verbos aqui, né? Zaman, não, zeman e ravar, tá? Nenhum deles todos eles são fracos. Esse porque tem o num aqui, esse porque tem o Ain, e esse aqui, então, nem se fala, tem dois Yud e um Re aqui. Então, são todos verbos fracos. Mas as terminações são essas aqui. Tá bom? Isso é do verbo cal. Tá? Desculpe, catal. Então, a tabelinha está aqui, né? A primeira pessoa e tal. E aqui você tem alguns modelos de sufixos que você pode identificar e tal, tem alguns exemplos. Se vocês quiserem, eu posso deixar isso aqui para vocês. O cal ictol não é meu. Está aqui. Qual a característica do ictol? Né? Que é o imperfeito ou quais os outros nomes pelos quais o ictol podem ser chamados nas gramáticas?
ou futuro, ok? Qual a característica? Ele é prefixado. Então, a terceira pessoa, que é a que nós estamos vendo, ela começa com Yud. E aí a gente tem aquele, né, fácil de decorar, é I, ti, 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 e, I, ti, 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 acho que tem mais um ti, ni, ou são 3 tis apenas? I, ti, ni, 3 tis aqui, ó, I, ti, ni, plural. No plural, acontece o seguinte, olha só, a segunda pessoa feminina, segunda masculina, não, a terceira masculina plural termina em u, a terceira feminina plural termina em na. A segunda masculina, os masculinos terminam sempre em u, os femininos terminam sempre em na. Então, é u, na. Ok? Então, vocês pegaram bem essa coisa? Quer dizer, eu sei que ainda não deu para gravar, ainda não deu para decorar, mas o conceito de como essas duas conjugações, ou dois tempos, funcionam, vocês conseguiram pegar? Ficou alguma dúvida sobre isso, gente? É hora da gente aproveitar e tirar essa dúvida. Fixar. É, é, é. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, diante disso que você está falando, Bia, você tem razão, essa é uma das grandes dificuldades que eu encontrei quando eu comecei a estudar hebraico, foi essa coisa de ir atrás das tabelas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu acho que eu tenho algumas, deixa eu ver, ah, eu tenho algumas gramáticas, deixa eu achar aqui, eu acho que, vamos lá. Essas gramáticas, vocês são usadas, o próprio Futato é uma dessas gramáticas, deixa eu ver aqui, gramática, uhum. Deixa eu procurar uma aqui, que eu tenho certeza que vai ter isso bem. Uhum. Estou precisando fazer uma manutenção aqui no meu computador, ele está começando a me travar algumas vezes aqui. Não é bem travar, ele está meio demorado. Mas é porque, como eu estou usando eu estou usando o Google Meet e o Jitsi, isso pesa um pouquinho. Por isso eu peço perdão a vocês pela demora, às vezes, de abrir alguma coisa aqui. Deixa eu achar essa gramática. Eu vou mostrar para vocês. Dá para mostrar no... Enquanto ele abre aí, enquanto ele procura aqui, deixa eu ver. Está demorando muito. Eu vou mostrar isso no, no Logos. O Logos, a gente tem os paradigmas. Vendo aqui embaixo? Os paradigmas são os quadros. Esses quadros são usados pelos gramáticos hebraicos para que você tenha todas as possibilidades de conjugação. Deixa eu colocar isso aqui como visualização de leitura e vamos para frente. Vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam esses paradigmas. Ele vai explicar o que é paradigma e tal. Paradigma é basicamente uma tabela. Então, olha só, no CAL, ele põe o completo e o incompleto lado a lado. Se você vier para o lado aqui, deixa eu ver se eu botei colunas aqui. Coluna é uma... Vamos colocar 2 colunas, talvez dê para...
No caso do catálogo, o que vai acontecer é que essas 3 letras do catálogo, catálogo é o verbo matar. Ele é, por acaso, um caf, um tet e um lambda. Mas vamos dizer que o verbo fosse chamar, chamar com re no final. Aí o que aconteceria? Você teria um shin aqui, um men aqui e aqui um re. Com essa terminação, com esse prefixo. É aí que está o segredo. É como se eu dissesse assim, vamos pegar o verbo cantar, mas vamos conjugar com o verbo falar. Falar é muito parecido. Vamos conjugar com o verbo... É muito parecido mesmo. Cantar, falar, brigar, driblar. Todos eles vão ter a mesma terminação. O que é que muda? A raiz. Deu para entender? O ictol, ele sempre vai ter uma letra solta no final, desde que ele não tenha um sufixo, como no caso da segunda feminina singular, que no caso é i. Estas 3 letras do meio aqui é que elas vão ser modificadas. Olha aqui, ó, esta letra e esta letra, que são a raiz. Por isso é importante você identificar a raiz, tá? Identificando a raiz, você sabe o significado. Sabendo o significado, você vai conjugar. Deu para entender? Respondeu a tua questão? Então, voltando aqui nos paradigmas. Qual é o problema dos paradigmas? É justamente que os paradigmas... Deixa eu ver se ele achou lá, porque eu acho que lá, no que eu estava procurando, tá aqui. Engraçado. Por que não está achando Kelly aqui? Kelly, será que é esse? Ah, tá aqui. É isso mesmo. Eu que estava escrevendo errado. Quando eu pego, por exemplo, Kelly, eu falo assim, vamos dar uma olhada lá nos paradigmas. Tá lá sempre, os paradigmas estão sempre lá no final. Então, eu pego aqui os paradigmas e olha que legal, tabela de verbos, né? Tabela de verbos. Quando eu pegava as gramáticas que eu estava estudando, e eu ia lá para a tabela de verbos, vamos lá, vamos ver a tabela de verbos fortes. Deixe-me ver, lá no finalzão. Bom, vamos embora. Ó o que eu encontrava. Eu falava, puxa, que legal, um dia eu vou saber o que isso significa. Né? Hoje eu sei, mas eu vejo que é muito mais simples ver de outra forma. Porque, olha só, o que tem aqui? O verbo forte. Lembra, o verbo forte, normalmente, o modelo dele é o catal. Nesse caso aqui, é o pacad. Pacad. Ele usa o pacad, tá vendo? Então, o pacad está aqui em todas as raízes. O que muda aqui? Olha só. Isso aqui, que são as terminações, tá vendo? O pacad aqui, ele continua a mesma. Se eu for para o Nifal, para o Piel, está aqui, o pacad está sempre aqui. O que muda é sempre uma característica. É mais simples do que eu olhar para essa tabelona toda e eu descobrir o que caracteriza o Nifal. Caracteriza o Nifal é o Ni no início da raiz e o padrão de vogais que ele vai usar, que é sempre IA. IA. Então, aqui, olha, Ni seria Nifcad. Nifcad. É sempre IA.
Eu vi um verbo, que eu não sei a raiz, eu não sei qual é, eu sei qual é a raiz, mas eu não sei o significado da raiz. Mas eu vi que ele começa com ni. Ni pode ser a primeira pessoa do ictol, plural, ou pode ser o nifal. Se ele for ictol, ele vai ter a seguinte característica: ni e o, porque é ictol, ictol. Então, se ele tem essa característica, pronto, eu já sei que é primeira pessoa do ictol do plural. Tá. Mas se tiver um ial, um ia, eu vou saber que eu estou lidando com o nifal. Então, eu estou lidando com uma forma passiva do verbo. Isso é uma coisa que, com o tempo, vocês vão adquirir. É muito mais prático do que vocês ficarem tentando decorar essa tabela tem criança aí, né? Eu ia falar do Geena, de outros lugares assim, mas não vou falar, entendeu? Do Sheol, né? Essa tabela, para mim, não vem, isso vem do Sheol, diretamente do Sheol. Porque, meu Deus do céu, tenho que procurar cada palavrinha aqui e tal. Agora, hoje eu olho para essa tabela e falo assim, eu sou capaz de pegar com uma raiz dessa e reconstruir essa tabela inteira. Eu não preciso decorar. Alguma coisa você vai ter que decorar. O que você tem que decorar? O Nifal tem o Ni como característica. O Piel tem o IE, ó. Piquet. Piquet. É o Piel, Piquet. Tá? O FAL, o POAL, tá aqui, ó. PUCAD, PUCAD, ó. UA, UA, IE. Essa é a característica do Benjamin. Aí, olha aqui, no imperfeito, olha o que acontece no imperfeito. No imperfeito, eu não tenho sufixos. O único sufixo que eu tenho aqui é na segundo feminino singular, e vou ter o sufixo na terceira masculino plural, e fazendo uma espécie assim, una, una. Aqui está, itititie, itititini. Está aqui. Ó, o ictol aqui para mim. Está todo aqui, ó. Tá. Como é que é o nifal dele? O nifal dele, ele não tem o ni, mas ele tem o iae. Essa é a característica do imperfeito. Isso a gente vai ver lá para frente. Não se preocupe, eu só estou mostrando. Diga. Tem. Ela tem, olha, essa tabela é típica de todas as gramáticas hebraicas. Tá? Ela é muito legal para você dar uma olhada, porque quando você começa a entrar nos verbos fracos, você vai ter modificações que são muito importantes. Isso está sendo uma experiência muito legal, por exemplo, olha aqui, isso aqui é um verbo fraco, lamed-re, né? Então, você tem qual é a característica, no cal, no nifal, no piel, no poal. Tá, eu estou aprendendo isso, eu estou vendo agora os verbos fracos, lá no curso de hebraico que eu estou fazendo com o pessoal lá de Israel, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eles fazem, como é que é o material deles que eu utilizo aqui. Deixa eu pegar aqui do Instituto. Eu até estou muito contente que eu recebi um convite para fazer um curso mais avançado, e é uma pena porque eu não vou... o meu problema é que eu não tenho dinheiro para fazer. Então, orem por mim, porque eu quero fazer esse curso avançado, que vale a um MBA em hebraico, mas eu não vou ter condições de fazer agora. Então, instituto, e é reconhecido pelo Instituto Hebraico de Israel e pela Universidade, pelo MEC de Israel. Então, olha só, é o curso C que eu estou fazendo. Então, deixa eu pegar aqui um desses aqui, só para vocês verem como eles trabalham. Então, a gente está estudando agora Golias, o Filisteu, eles dão um vocabulário e tal, e aí você vai trabalhar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho, né? A gente pega o texto para ler e traduzir e tal,
E aí, quando chega lá na frente, deixa eu ver se esse aqui... Não, esse aqui não é o caso. Está aqui, fio infinito absoluto. Né? Então, ele vai falar dos verbos que tem a segunda é gutural. Né? Então, como é que ele faz? Ele dá a característica principal dessa coisa. E a gente não precisa ficar pegando as tabelas. Tá tudo muito mais simples de você usar como é que aquilo vai funcionar. Então, eu estou tentando um pouco passar isso para vocês, porque eu estou achando muito mais simples vocês saberem como é que o grau cal funciona, como é que o grau desculpe, o cal, catal funciona e o cal e quitol funciona. E agora, vamos trabalhar um pouquinho tentando reconhecer, ao invés da gente ficar brigando com essas tabelas aqui, o Logos ele tem uma coisa bem bacana, quer ver? Ele tem uma morfologia. Você vem aqui na biblioteca e você pode pedir aqui a análise morfológica dentre os interativos. Então, você tem as tabelas de morfologia. E aí, o bacana do Logos é que ele te ajuda de uma maneira bem bacana. Olha aqui a tabela que o Logos coloca. Aí você pega aqui o verbo, né? Então, vamos dizer que o verbo seja... põe o H aqui. O verbo seja chamar. Ele já me diz aqui, olha, chamar com rete é regozijar. Não, mas o que eu quero é chamar com re, que é chamar... alegria, júbilo, tá bom, faltou. Tá, vamos pegar aqui, chamar. Quando eu peço para ele fazer a tabela com o verbo chamar, ele me mostra, olha, tá vendo esses verdes aqui? São as palavras que tem no Antigo Testamento. Então, olha só, o verbo no catal, que é o imperfeito, ou catal é o perfeito, aqui está no imperfeito, o perfeito está aqui embaixo. Então, ela aparece 37 vezes no singular, na terceira pessoa aparece 30 vezes, tal. Olha o número de vezes que aparece o termo aqui. Então, eu quero, por exemplo, um exemplo do cal na segunda masculina. Eu clico aqui e venho aqui para baixo. Ele me dá aqui os textos onde isso aparece. Tá vendo? Ó, 1 Samuel 19:5, né? E te alegraste, segunda pessoa do singular, que foi o que eu pedi. E Ezequiel 25:6, e te alegraste da terra de Israel. Aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Então, você tendo isso aqui, olha como a tabela funciona. Perfeito, imperfeito, aí você vai ter as outras conjugações que são possíveis. O infinitivo está aqui, o particípio está aqui. E ele vai te dar as possibilidades. Aparece, esse verbo aparece no Antigo Testamento em apenas 3 troncos, no cal, no piel e no ifil. Ele não aparece em outro tronco. Então, por que eu tenho que decorar aquela tabela inteira de todos os troncos? É mais simples eu pegar as características gerais e saber reconhecer.
Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos para frente, então? Vamos tentar desvendar aqui. Alguém sabe me dizer, bom, aqui, essa palavra aqui, normalmente, lembra, verbo, o sujeito normalmente está aqui, mas nesse caso não é o sujeito, tá bom? É uma frase que vai ter uma circunstância temporal. Isso é típico do começo de uma narrativa, tá bom? Esse verbo aqui, ele está no ictol, mas como ele tem esse vá aqui, isso é chamado em hebraico de vaiktol, ok? Vaiktol uma maneira interessante. Ictol a gente traduz normalmente por qual tempo? Isso. Acontecerá nos dias em que julgavam os juízes. Está estranho, não está? Não é? Vaiei, iei, né? Iei seria acontecerá. É o futuro ou o presente, porque pode ser acontece nos dias tal. Só que por causa desse vav aqui, esse vav aqui, eu estou apontando com o dedo, desculpe. Por causa desse vav aqui, ele vira um vaiktol, que é usado no começo de uma narrativa para indicar uma história, e todos os verbos estarão no passado relacionados ao primeiro verbo. Então, olha só, vaiei, aconteceu, ou acontece, era como se dissesse aqui, ó, era uma vez, ok? Isso é uma maneira judaica de começar uma história. Em geral, o judeu começa, o hebraico bíblico, ele vai começar uma narrativa usando um vaiktol. Diga. Sucedeu o quê? E aconteceu o quê? E houve que. É uma maneira de dizer, olha, era uma vez, isso aconteceu. É essa maneira de ser, ok? Isso vai aparecer também no Novo Testamento, no grego, com o kaiegeneto. O kaiegeneto é a tradução natural do vaiei. Kaiegeneto significa. E aconteceu que passava Jesus por tal lugar. Isso é um hebraísmo do grego do Novo Testamento. Ele vai imitar o jeito hebraico de contar histórias. Isso não aparece em outros gregos, porque esse jeito é característico do hebreu. O hebreu conta a história desse jeito. A gente tem um jeito de contar a história, né? Você chega numa reunião e tal, você presenciou um assalto. Gente, vocês não imaginam o que me aconteceu. Eu estava... De repente, se você prestar atenção, você começa a narrar as coisas no presente. Por quê? Porque a sua introdução já foi toda para o passado. Chega uma hora que você não se preocupa mais se você está falando no presente ou no passado. Você começa a falar no presente, por quê? Porque aquela sequência narrativa, isso é análise da redação, isso é exegese avançada, tá? Isso é análise da redação. Quando a gente analisa a redação de um texto, gente, é fantástico. Isso, inclusive, ajuda a gente a determinar o gênero daquela passagem. Que gênero que é? Se é um conto de... no caso aqui, é uma narrativa histórica, né? Ou a narrativa de um acontecimento que vai influenciar, de alguma forma, o presente. Então, notem, aconteceu no dia em que julgavam os juízes, isso vai inserir a narrativa dentro do período dos juízes, e aí eu quero o seguinte, este verbo aqui, qual a raiz dele?
Peguei vocês, hein? Isso, é uma raiz fraca, é um verbo fraco. Nessa tabelinha aí, ele aparece? Aonde? Na verdade, é o re, yud, re. Tá? É o raiá. Raiá é o verbo ser, existir. Tá? Então, esse verbo aqui, ó, raiá, olha como ele fica aqui. Tá? Como é que a gente colocaria? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui com vocês. Só para a gente entender. Você pega a raiz do verbo, tá? Então, você tem raiá, raiz do verbo está aqui, ok? Ele é a terceira pessoa do masculino singular, então ele vai ter um iud aqui no início, correto? E esse iud teria que ter um hirek aqui embaixo, porque essa é a característica do Iktol. Então, o hirek, onde é que está o hirek aqui? É esse. É. E, olha só, né, aqui no caso teria que ter um Shevá aqui, só que o Re não pode ter Shevá. O que a gente faz? A gente tem que alongar. Tem que alongar. Então, ó, e aí você põe um Vav. O Vav, normalmente, o Vav se ele for simplesmente uma conjunção, o Vav está no lugar errado aqui. Deixa eu botar o Vav no lugar certo. Vamos ver se eu consigo. Não, que droga. Não vai me ajudar, né, meu amigo? Então, tá bom. Aqui, vamos pôr aqui embaixo. Aí eu venho aqui para cima, tá? Eu vou precisar do Vav. Opa, do Vav. Esse Vav, normalmente, ele vem com Shevá. Não é isso? A pontuação do Vav é o Shevá. Tá? Aí eu tenho que pôr um Yud com o Hirek. Aqui. E aí vem a raiz do verbo. Qual é a raiz do verbo? Isso. Então, olha só. Viei, tá. Só que, como isso ficaria tudo no futuro. E acontecerá e tal. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir esse vav aqui. Na verdade, ele não pode ser... Tá, onde é que está aqui? Vamos lá, vav, está aqui, isso. Ele não pode ter o Shevá aí, porque ele não é um Iktol simplesmente, é um Vaiktol. Vaiktol já me diz qual é a letra que vai ali. Não descobriram ainda? É o Patá. Ok? Aí eu tenho o Hirek, o Yud, com o Hirek Katon, que não é o Hirek Yud. Então, o Yud está aqui, e eu boto um Hirek Katon aqui. Note, eu estou fazendo o contrário do que o texto. Aí eu tenho a raiz, que é raia, tá? Então, olha, vai e aqui eu vou ter que botar um i para poder compensar. Perdão, onde é que está o i aqui? Vamos ver se eu acertei. Eu estou reconstruindo aqui, ó. Vai e deixa eu ver se é isso mesmo. Ó,
Vaiei, como aqui teria um re a mais, ele cai por causa deste, aqui forma-se um ririki. Não. Então, esse re final sumiu. Isso acontece com os verbos fracos, por isso que são chamados verbos fracos. Às vezes uma letra some ou não. Vocês, é claro, eu estou mostrando para vocês como é que funciona aqui o mecanismo, mas isso vocês não precisam saber. Qual é a dica aqui? A dica é muito simples. Vai e aí vai acontecer várias vezes no texto. Todas as vezes que ele acontecer, indica e aconteceu. Olha outro lugar onde o vai e aí acontece aqui, ó. Quer ver? Ah, onde é que está? Onde é que está meu mouse? Está aqui, meu cursor. Aqui, ó. Vai e aí. Quer ver? Outro lugar. A história, conforme ela vai mexendo, só quando há uma mudança na narrativa é que vai aparecer. Então, nessa história aqui, a gente não tem uma mudança muito brusca, tal, vai ter depois, no versículo 6, ele vai aparecer uma mudança brusca, porque depois que que o marido e os dois filhos morrem, alguma coisa acontece que muda a história. O que acontece que muda a história? Deixa de haver fome em Israel. Então, olha só, voltando aqui. Aqui, então, vocês já perceberam como é que uma raiz fraca se comporta. No caso aqui, vocês têm uma... Como é que chama essa letra aqui? É um beit. Qual é a função dela aí? Preposição. E essa palavra aqui? E-mail. E-mail. Ela aparece aqui na nossa lista? É dia, tempo, está aqui, ó. Yom. Mas como ela está no construto, aquele serê com yud é indicação de construto plural, ok? Como é que eu colocaria essa ion, dia, está no singular, como é que eu faço para colocar ion no plural? Ó, e aqui é um vav, mas esse, perdão, está escrito aqui no lugar errado. Eu fiquei apertando a tecla, ele entendeu que... Bom. Escrever ao contrário é complicado, viu? E on, olha só, é um rolem, e on, e no caso aqui, no final, ele teria que ter um mem. Mas como é que eu ponho no plural? Qual é a marca do plural? É uma palavra masculina. Se fosse feminina, seria ot. Qual é a marca do plural? In. Tem um problema. Como aqui essa letra ficou no meio, então ela deixa de ser um men final e passa a ser um men medial. Ok? E aí eu tenho que botar um hirek aqui para virar plural. Iomin. Isso é plural. E se eu quiser dizer dias de, que é a forma construta dessa palavra. Lembram que é construto, gente? Construto é quando você usa dois substantivos e um depende do outro, e entre eles existe a preposição de.
Então, por exemplo, dias de juízo, ou dias de glória. Então, em hebraico, existe um jeito de eu dizer isso. Qual é o jeito de dizer isso? Se eu estiver falando no singular, basta eu escrever Yom, né? Eu acho que esse Yom aqui, ele tem um Hirik aqui embaixo, se eu não me engano. Um pouco por via das dúvidas, porque não pode ficar nenhuma sem. Então, e aqui tem um Roland, ó, Yom, eu estou no singular, se eu quiser dia de justiça. Então, Yom, eu ponho aqui Emet. Como Emet é um cerrolado, eu boto 2 cegóis aqui, Emet. E o final aqui eu acho que é Taf. Não tenho certeza, mas tudo bem. Então, olha, Yom Emet. Se eu ponho desse jeito aqui, Yom Emet, eu estou dizendo dia de justiça. Está tranquilo, no singular é tranquilo. Acontece que quando eu passo para o plural, vamos dizer que eu queira dizer Yom Emet aqui. Eu pego esse Emet e boto para cá. Este Emet aqui, ele está em que estado? Quando eu tenho uma relação de construção, esta primeira palavra está no estado de construção e essa segunda palavra está num outro estado. Qual é o estado da segunda palavra e qual é o estado da primeira palavra? Isso é matéria lá de trás, hein? O primeiro está no estado construto, o segundo está no estado absoluto. Construto absoluto. Lembrem disso. Ok? O problema é que o plural do estado construto não é mais o in. Ele vira... Opa, deixa eu fazer aqui. Ele vira... Ó, ele vai para o dual. O dual é marcado pelo serê e pelo iud. E aqui a letra deixa de ser, se eu der um enter aqui, ela tem que deixar de ser o mem final, ela tem que ser o mem medial. Então tá aqui, ó. Deixa eu botar o serê de novo. Onde é que tá? Tá aqui embaixo. Então, olha só. Yomei Emet. Ok? Se eu... Aqui tem um Hirik também, perdão. Aqui tem um Hirik. Tá? Yomei Hirik. Acontece que aqui também tem uma preposição, B. E essa preposição ela tem que ter dagesh, porque ela começa a palavra. Ok? E o que acontece quando eu tenho uma preposição com o yud? O que acontece com o shevá dessa preposição? Isso tudo a gente estudou. Ele rouba a letra daqui. Por quê? Porque ele teria que... Aqui ele vai ter que botar a preposição, bota shevá também, bota shevá não, bota dagesh? Não bota. É só quem bota dagesh é o artigo. Então, como não tem artigo aí, não tem dagesh. Mas esse i aqui, ele volatiliza, ó, ele vira um shevá. O que aconteceu aqui? Que maravilha! Aí, ele vira
um Sheva, cadê? Vira um Sheva, e esse aqui recebe o Hirek. Está aqui. Bi, só que com isso, este aqui cai também. Bimei, Emet, quer dizer, nos dias de justiça. Bimei, está aqui, ó. Estão vendo o que aconteceu com o Yom? O Yom foi para o construto e recebeu um beit. Então, e aconteceu nos dias. E aí é interessante. Diga. Porque, normalmente, o Sheva, aquele Sheva é só para dizer que tem, ele perde, porque este aqui virou um Hirek, virou uma letra longa. Ele alongou o Hirek Katon, virou Hirek Yud. Então, o Hirek Yud, ele não recebe o Sheva embaixo, porque senão você teria que dizer Biemei. Aqui, no caso, virou tudo um bi só. Percebeu? Alongou a letra e engoliu as outras. Engoliu, inclusive, o Vav. O Ion, ele engoliu. Tá? Isso acontece em palavras como essa, nos dias de... Quantas vezes o termo nos dias de aparece na Bíblia? Você já pensou nisso? Olha só. Se eu pegar aqui, colocar entre parênteses, nos dias de... Fechar aqui, não é parênteses, é aspas. Ó. Estão vendo a quantidade de vezes que nos dias de aparece na Bíblia? Olha aqui, ó. Ó. Se eu pegar isso aqui no hebraico, então, essa é uma outra expressão boa para a gente memorizar, porque, olha, nos dias de, se eu puxar isso para o hebraico, está aqui, ó. Estou sincronizando esses dois painéis. Ao sincronizar os dois painéis, eu ponho aqui, ó. Ó, nos dias de Sangar, está aqui, ó. Bimei, Bimei. Tá vendo? Se eu puxar aqui, ó, crônicas. Bimei. Então, Bimei, grava na cabeça, nos dias de. Se tiver que fazer uma análise, construto plural. Tá aí. Nós estamos pegando aqui uma maneira típica de contar a história no hebraico. Quer ver só? Olha que interessante. Sobrevindo fome à terra, ó, vai e Bimei. Onde é que está o Bimei aqui? Bimei. Vai Bimei. Está aqui, ó. Hayá Bimei. Aconteceu nos dias... Está vendo? Essa maneira de contar a história com o verbo Hayá e a expressão Bimei é típica. Ela sempre vai começar uma narrativa no hebraico. Então, grava na tua cabeça que isso é uma maneira de contar a história. Aqui a gente vai ver mais para frente, porque ele utiliza o infinito construto mais o plural
aqui você tem dois construtos e um absoluto. Então, você tem uma cadeia de construto. Está no construto, então aconteceu nos dias em que julgavam os juízes e aconteceu uma fome baaretz. Raav, fome. Ok? Vaieler, vamos lá. Este verbinho aqui também está no Vaiktol exatamente como esse. Então, qual é a divisão dele aqui? Me ajuda. Pegando aqui o texto que a gente tem, ó. Ó, ele já separou aqui, vá, tá vendo? Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Ó, segundo aqui. Vai ela. Então, qual é a raiz deste verbo? Eu já sei que o vav, esse vav aqui, ele está lançar texto, é isso mesmo. Eu já sei que esse vav aqui, ele tem essa característica do mesmo aqui, ele está ele está prefixado aqui. Agora, esse yud aqui, ye, acontece a mesma coisa que aqui. Yelak. Que verbo é esse? Vocês conseguiram descobrir? Ó, B, que é a conjunção, Yom, que é dia, Shafat, que é julgar, Ha, que é o artigo, Hayá, que é o verbo, e aconteceu, Haav, que é fome, Haaretz, tá aqui, o Vav, que já apareceu uma vez, nesse caso está aparecendo, ele aparece 12 vezes no texto, Ishi, um homem, qual é o verbo? Qual é o verbo? Halav, halak, é esse verbo aqui mesmo, ok? Percebam, como ele é um verbo que a primeira letra dele, a primeira posição dele, tem uma letra fraca, que é o re, ele vai sofrer modificações. As modificações a gente não aprendeu ainda, tal, mas eu já sei pelo texto, ó, que o re cai. O que é que fica da raiz? Apenas o lamed e o kaf. E aqui no início eu tenho a marca de qual tempo? Imperfeito ou ictol, ok? O que significa halak? Andar, ir, ok? Então, olha só. Aconteceu nos dias em que julgavam os juízes que houve fome na terra. Foi um homem, ok? Foi um homem, esse mi é uma preposição também, é aquela preposição que significa de. Então, foi um homem da onde que ele é? Em hebraico. Belém, mas em hebraico como é que se diz? Betlehem, exatamente. Betlehem. Então, olha só. Vaielek ish mi Betlehem, foi um homem de Belém, Yehudá, Yehudá. Olha só. Betlehem
é basicamente uma palavra só, tá ok? Ela vem logo antes da palavra Yehudá. Qual é a relação desta conjunto de palavras? Vamos lá. São 3 palavras que têm uma relação especial que a gente viu na linha de cima. Qual é essa relação? São 3 substantivos. Bet, que significa casa, Lechem, que significa pão, e Yehudá, que significa Judá. Se eu ler simplesmente do jeito que está aqui, eu diria casa, pão, Judá. Tá certo? Por que está errada? Como é que teria que ser lida? Belém de Judá, ou casa de pão de Judá. Então, ó, casa de pão de Judá. Casa de está em que estado? Construto. Pão de está em que estado? E Yehudá está em que estado? Então, eu tenho aqui uma cadeia de construto. Construto, construto, sempre vai terminar com absoluto. Casa de pão de Judá. Ou Belém de Judá. Pegaram a ideia do construto? Notem, tem modificação no texto? Não, nenhuma. Não tem modificação. Por quê? Porque tudo está no singular. Agora, dá uma olhadinha numa dica aqui bem legal para vocês. Os maçoretas, na cadeia do construto, a primeira palavra da cadeia, eles põem esse Szinho aqui. Na segunda, eles põem esse, se tiver mais construto aqui, ele vai pondo esse aqui, que significa está construído com o próximo. Está vendo esse sinalzinho aqui, ó? S, tal. E o absoluto está aqui, ó. A ideia do absoluto. Ah, que legal! Então é só saber esses sinais maçoréticos que a gente vai descobrir a gramática do texto. Eu sinto informar que são centenas de sinais maçoréticos como esse que os benditos dos maçoretas inventaram. Pouca gente sabe isso decora, é complicado demais. Mas está aqui, olha, o sinal de cadeia de construto começou aqui, continua aqui e termina aqui com essa palavra no absoluto. Ficou legal isso aqui, né? Gostei desse jeito estranho de colocar. Numa cadeia de construto, você vai ter substantivo, substantivo, substantivo. Ou verbos que são usados como substantivo. Como no caso aqui, olha, chefote é um infinitivo. O infinitivo pode ser usado como substantivo, como em português. A gente diz assim, eu vou ao campo para jogar futebol. Olha, para jogar, eu estou substantivando esse jogar. Então, o hebraico faz isso também. O verbo no particípio e no infinitivo também pode ser usado. Ok? Que são os verbos chamados infinitos. Os verbos infinitos podem ser usados numa cadeia de construto. Não tem problema. Tanto é que a gente tem o infinito construto. E tem o particípio construto. As tabelas dão o particípio construto e o infinito construto. O particípio construto, ele tem essa forma aqui, olha, do ictol, é ketol. Então, você pega um verbo, qualquer verbo, e coloca ketol, ele está no infinito construto. Isso, e aí você põe o prefixo do ictol, o infinito construto vira ictol. Então, você já sabe qual é o infinito construto, sabendo a forma do ictol. É kitol. Kitol é infinito construto. Tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos pegar aqui. E foi um homem de Belém de Judá. Lê. O que é esse lê com A aqui embaixo? Ler, normalmente, seria o quê? Uma preposição. Né?
Só que a preposição pede o que embaixo? Ela pede um shevá. Se ela não está com shevá, alguma coisa está acontecendo aqui. E essa palavra gur é interessante, porque gur, a raiz gur, que é uma raiz fraca, significa viver como estrangeiro residente. Peregrinar. Peregrinar. Mas peregrinar como Abraão peregrinou em Canaã, peregrinar como tentar sorte. A ideia de Gur é aquele cara que sai da terra porque está tendo uma fome, porque está tendo uma guerra. Né? É um estrangeiro residente, é um estrangeiro que vai tentar a vida em outro lugar, normalmente por causa de alguma pobreza. Um imigrante, acho que a melhor palavra ele imigrou, mas eu acho que existe uma palavra mais moderna, é um refugiado. Tá? Isso é muito interessante, porque o refugiado, eu andei pesquisando essa palavra refugiado no Antigo Testamento. Gente, olha, os grandes heróis da Bíblia foram refugiados. Foram refugiados. Um dos grandes, um dos maiores, Davi. Davi viveu como refugiado um tempo, no tempo em que Saul o caçava, ele saiu, ele fugiu da terra dele e foi viver com os filisteus, como Gur. Depois ele teve que fugir dos filisteus e voltar a viver em Judá, sendo refugiado pelos dois lados, porque tanto Saul quanto os filisteus queriam pegá-lo. Jesus foi viver como refugiado no Egito, junto com seus pais. E aí vem aquela teologia que a carta de Hebreus e a carta de Pedro vai trabalhar muito, que é a teologia do peregrino. Nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros residentes nesta terra, porque a nossa pátria não é aqui. Nós estamos vivendo neste mundo como Gur. Então, o homem que saiu de Belém de Judá porque houve fome, foi viver, né, como Gur, né, foi como Gur, viver como Gur, Bishde, né, Bishde não seria como, ou no, aqui é no. O que é Shde, vocês sabem? Ó, Xadé, campo, terra. Então, ele foi viver como refugiado aonde? Na terra. Olha só, por que está Shdei aqui? Como Bimei, como né? Ó, Bishdei é muito parecido com Bimei, né? Bimei é nos dias de, tá? Bishdei, Shdei é campo. Esse ei aqui indica o quê? Plural. Qual estado? Plural construto. Então, nos campos de Moab. Ó, aqui, ó, a marca aqui a marquinha do danado do construto, tá? E a marca do absoluto. Ah, mas a marca do absoluto não é esse losango? Tem dois tipos de absoluto, mas são dois absolutos. Os maçoretas são bacaninhas assim, eles têm 200 sinais para a mesma coisa. Cada um é um tipo. Eu não tenho a menor ideia do porquê que eles estão diferentes aqui. Mas o que eu sei é que isso aqui está no construto e isso aqui está no absoluto, nas terras de Moabe. Ele
V, estou. O que é estou? O é mulher dele. Então, ele e a sua mulher e Shnei. Shnei é o quê? Tá no construto também, não tá? Só que é um número. 2. E os seus 2 Benai, filhos. Então, olha só. Foi um homem de Belém de Judá viver como estrangeiro nas terras de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Vamos ver aqui. Olha aqui que interessante. Voltando aqui no inicinho, percebam, eu estou usando a versão divididinha. Vamos pegar a versão que não está dividida, só para a gente pegar o texto mais puro aqui, né? Esse aqui a versão está dividida, bacana, está mais fácil. Agora, vamos pegar o mais difícil aqui. Veshem, ve é um vav. Aqui não é verbo, é um substantivo. Shem. Segundo livro da Bíblia, chama Shemot, em hebraico. Qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo. Por que chama Shemot? Não. Shemot é o plural de Shem. Shem é nome. E a primeira palavra do livro de Êxodo é estes os nomes dos filhos de Israel. Então, Shemot são os nomes de. Shem é um nome a Ish. Então, olha só. E um nome a Ish, note, esse Shem, Aish, ele está num relacionamento de construção também. Ó, a marquinha aqui embaixo. Tá vendo? E esse também tá. A marca está aqui, ó. Veshem Aish Elimelech. E o nome do homem era Elimelech. Ok? Veshem Isto. E o nome Isto da sua esposa, da sua mulher. Naomi. Aqui é um O. Naomi. Então, e o nome de sua esposa era Naomi. Veshem Shnei Benaiv. E o nome de seus 2 filhos, isso é importante, tá? Shnei é 2 filhos. Isso está tão construído aqui que tem um maquefe, tá bom? E o nome de seus 2 filhos, isso aqui é como se fosse um símbolo de 2 pontos, em hebraico, tá? Malon Vehilion. Vocês têm um minutinho para me dar? Deixa eu mostrar um negócio bem bacana aqui para vocês, que eu descobri esses dias. Vamos lá. Vê se vocês conseguem ouvir. Ainda não.
Não estão ouvindo? Então peraí. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Deixa eu... Só um minutinho. Tá. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar para vocês ouvirem. Acho que é possível. Vamos ver. Eu vou compartilhar de novo com vocês a tela, só que agora eu vou compartilhar com o som. Antes, eu acho que eu estava compartilhando sem o som. Olha que danado, ele não tem como compartilhar com o som. Vamos ver, tem um jeito aqui, uma guia. Uma guia, nova guia. Ok. Tá. Vocês estão vendo aí um Google, né? Vamos ver, se não der certo, eu ponho para vocês lá. Vocês não estão vendo ainda. Vocês estão ouvindo? O que eu passei para vocês foi esse texto aqui de Ruth. Não sei se vocês estão vendo agora, porque eu tenho que... Acho que eu tenho que parar a apresentação e apresentar de novo para vocês. Só que agora eu vou apresentar o desktop, a tela inteira. Tá? O problema é que quando eu apresento a tela inteira, eu não consigo compartilhar o som. Por isso que deu esse problema. Mas olha aqui. Foi esse texto que eu pedi para ele ler. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בהר בארץ, וילד איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. Se vocês... eu vou colocar esse... Vamos fazer um teste? Vamos ver se vocês ouvem. Estão ouvindo? Não? É uma pena. Alguns ouvem, outros não. Tá bom. Mas vocês ouviram quando eu coloquei agora há pouco. Poxa, que pena, gente. Que pena. Quer dizer que vocês não ouviram a leitura em hebraico. Tá bom. Eu vou colocar esse áudio para vocês lá na plataforma, que é justamente... na verdade, o nosso texto vai até só o versículo 5 e a leitura vai até o versículo 6. Eu vou botar mais um versículo lá para vocês traduzirem para mim tudo até a semana que vem. Tá? E aí vocês aproveitam para treinar a leitura. Agora, eu queria saber de vocês, para a gente encerrar,
nosso tempo já passou, eu peço desculpas, mas vocês acharam que essa maneira que eu estou estudando com vocês, colocando o material com antecedência, passando para vocês alguns filmes com a teoria, e a gente trabalhando no texto cru e tentando desenvolver aqui os conceitos, vocês estão conseguindo entender melhor o hebraico? Vocês acham que essa maneira é mais produtiva? Ou vocês preferem que eu dê para vocês a matéria como eu estava dando no ano passado? É verdade. Mas e aí, todos concordam com a Bianca? Pode discordar, gente. Eu estou querendo levantar aqui a melhor maneira de trabalhar. Diga, desculpe. Uhum. Até porque eu vou colocando os conceitos para vocês, para que vocês possam ter vamos dizer assim, é, fundamentação teórica nos vídeos. Vocês têm lá os vídeos que eu coloquei, com Catal, com Ictol e tal. Se vocês falarem, poxa, o vídeo está meio confuso, professor, eu não entendi aquele negócio do Catal, eu faço outro vídeo, não tem problema nenhum de fazer isso para vocês, tento rever a matéria e tal. O que eu quero saber e isso que eu estou fazendo se chama classe reversa. Ao invés de ficar gastando um tempo dando teoria para vocês nas aulas, eu dou a teoria antes, e aí eu preciso de uma participação efetiva de vocês, assistindo os vídeos, lendo os textos que eu coloco, para quando a gente chegar aqui na sala de aula, aquele exercício que você teria que fazer sozinho, a gente faz junto aqui e vai tirando as dúvidas e estabelecendo como é que o conceito funciona na prática. Diga. Isso, exato. Olha, 70% das palavras em hebraico têm raízes verbais. Inclusive, os verbos, eles têm um substantivo correspondente. Por exemplo, o verbo malak, que é reinar, tem o meler. Então, para esse exercício, eu estou pedindo para vocês só as raízes verbais dos verbos. Mas algumas dessas raízes, você pega, por exemplo, shefot, hashofetim, shefot e shofetim têm a mesma raiz, só que um é verbo e o outro é substantivo. Então, a minha preocupação é vocês descobrirem as raízes dos verbos. Mas, em alguns casos, a raiz, aquele, por exemplo, que é substantivo puro e tal, não precisa, porque a palavra já está lá, já está explicada. Eu não quero dar esse trabalho a mais para vocês. Mas o que eu quero que vocês percebam é que, mesmo os substantivos, com exceção dos substantivos estrangeiros, substantivos que são nomes de lugares, mesmo os nomes de lugares, às vezes, é raiz verbal. 70% das palavras em hebraico, são de raiz verbal. Então, a sua pergunta é muito boa. Se preocupem mais com os verbos, ok? Mas vocês vão perceber que algumas vezes a raiz verbal vai estar presente no substantivo também. Tá bom, Jackson? Legal? Mais alguma dúvida? Todo mundo concorda com a Bianca de que esse método está caminhando bem. Se alguém não concordar, por favor, me avise para a gente poder melhorar. Legal? Gente, bom final de semana para vocês, bom trabalho. Eu vou colocar o último versículo lá, vou colocar a parte e tal, mas para vocês acompanharem na hora de fazer a leitura. E vou pôr também esse áudio do texto. Ele é uma leitura muito interessante, é uma leitura meio rápida, mas é a leitura de um rabino, e ele fala muito bem o hebraico. Então, vale a pena você tentar acompanhar no texto enquanto você ouve, porque isso vai te dando fluidez na leitura do texto. Tá bom? Boa noite para todos. Esse moço bacana aí, Carlos Manese, quem é? O Homem-Aranha.
Tem um Homem-Aranha atrás de você. Não, é Homem de Ferro. Ah, é o Flash! Ah, por isso, ele está andando muito rápido. Olha lá, ele está andando. Como é que é o nome dele, Carlos? Oi, Job. Tudo bem? Oi, Job. Tudo bom? Tudo bem, Job? Está me escutando? Está me escutando, Job? Fala, fala shalom. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Tchau, irmãos. Tchau, gente. Tchau. Menino assistiu a aula inteira, hein? Deve saber hebraico bem. Até logo, gente. Samuel, você vai me passar a lista de chamada, né? Não, tranquilo, só para saber. Tá tudo ok? Tudo certinho? Então, até mais, gente. Boa noite, hein? Alguma dúvida, Wellington? E na verdade você fixar as informações importantes do Catal e do Ictol. Tá bom? Show. Tchau, gente. Tchau. Um abraço, hein?